Então, eu fiquei pensando, né? O Donizete tinha até sugerido de eu pegar alguma coisa da Joana. Então, eu vou pegar esse tema, felicidade, que nós vamos ter dois ou três encontros, onde eu vou utilizar, assim, também da Joana de Ângeles, mas hoje eu vou dar uma visão mais geral, assim, desse tema, né? Então, o caminho da felicidade. E vou começar contando uma historinha para vocês. É um conto de fadas dos irmãos Grimm, que se chama O Pescador e Sua Mulher. Então, a história é a seguinte: era uma vez um pobre pescador e sua mulher. Eles eram muito pobres. Moravam numa choupana à beira-mar, num lugar solitário. Viviam dos poucos peixes que ele pescava. Poucos, porque de tão pobre que eram, eles não possuíam um barco. Não podia aventurar-se em alto mar, onde os grandes cardumes existiam. Ele tinha que se contentar com os peixes que apanhava, com os anzóis ou com redes lançadas no raso. A sua choupana, de pau a pique, era coberta com folhas de palmeira. Quando chovia, a água caía dentro da casa e os dois tinham que ficar encolhidos, agachados num canto. Não tinham razões para serem felizes, mas, a despeito de tudo, tinham momentos de felicidade. Era quando começavam a falar sobre os seus sonhos. Algum dia ele teria sorte, teria uma grande pescaria, ou encontraria um tesouro, e então teria uma casinha branca, com janelas azuis, jardim na frente e galinhas no quintal. Eles sabiam que a casinha azul não passava de um sonho, mas era tão bom sonhar. E assim, sonhando com a impossível casinha azul, eles dormiam felizes, abraçados. Era um dia comum como todos os outros. O pescador saiu muito cedo com seus anzóis para pescar. O mar estava tranquilo, muito azul. O céu limpo, a brisa fresca. De cima de uma pedra lançou o seu anzol. Sentiu um tranco forte. Um peixe estava preso no anzol. Lutou e puxou. Tirou o peixe. Ele tinha escamas de prata com barbatanas de ouro. Foi então que o espanto aconteceu. O peixe falou: Pescador, eu sou um peixe mágico. Anjos dos deuses no mar. Devolva-me ao mar, que realizarei o seu maior desejo. O pescador acreditou. Um peixe que fala deve ser digno de confiança. Aí ele disse assim: Eu e minha mulher temos um sonho, disse o pescador. Sonhamos com uma casinha azul, jardim na frente, galinhas no quintal e mais roupa nova para minha mulher. Ditas essas palavras, ele lançou o peixe de novo ao mar e voltou para casa, para ver se o prometido acontecera. De longe, no lugar da choupana antiga, ele viu uma casinha branca com janelas azuis, jardim na frente e galinhas no quintal. E à frente dela, a sua mulher com um vestido novo, tão linda. Começou a correr, enquanto corria pensava: finalmente o nosso sonho se realizou. Encontramos a felicidade. Foi um abraço maravilhoso. Ela ria de felicidade, mas não estava entendendo nada. Queria explicações. E ele então lhe contou do peixe mágico. Ele me disse que eu poderia pedir o que quisesse, e então me lembrei do nosso sonho. Houve um momento de silêncio, o rosto da mulher se alterou, cessou o riso, ficou séria, olhou para o marido e pela primeira vez ele lhe pareceu imensamente tolo. E ela disse assim: Você poderia ter pedido o que quisesse. E por que não pediu uma casa maior, mais bonita, com varanda, 3 quartos e 2 banheiros? Volte, chame o peixe e diga-lhe que você mudou de ideia. O marido sentiu a repreensão e sentiu-se envergonhado. Obedeceu. Voltou. O mar já não estava tão calmo, tão azul. Soprava um vento mais forte. Ele gritou: Peixe encantado, de escamas de prata e barbatanas de ouro. O peixe apareceu e perguntou: O que é que você deseja? O pescador respondeu: A minha mulher me disse que eu deveria ter pedido uma casa maior, com varanda, 3 quartos, 2 banheiros. O peixe lhe disse: Pode ir,
O desejo dela já foi atendido. De longe, o pescador viu a nova casa, grande, do jeito como a mulher queria. Agora ela está feliz, ele pensou. Mas ao chegar à casa, o que ele viu não foi um rosto sorridente, foi um rosto transtornado. Tolo, 1000 vezes tolo. De que me vale essa casa nesse lugar ermo, onde ninguém a vê? O que eu desejo é um palacete, num condomínio elegante, com 2 andares, muitos banheiros, escadarias de mármores, piscinas, jardins. Volte lá e diga ao peixe desse novo desejo. O pescador obediente voltou. O mar estava cinzento e agitado e gritou: Peixe encantado! E o peixe voltou. O que você deseja? Minha mulher agora falou que eu preciso ter pedido um condomínio, um palacete num condomínio elegante. Está bem, volte lá e o seu desejo vai ser atendido. E assim foi. E ela foi aumentando cada vez mais a sua insatisfação, até que ela tinha um palácio mais bonito de todos, né? E agora ela tinha que estar satisfeita. Mas aí ela chegou até a falar a última vez: de que me vale esse palácio? Se eu não posso gozá-lo por causa da chuva? Volte lá e diga ao peixe que eu quero ter o poder dos deuses para decretar que haja sol ou haja suja. O homem amedrontado voltou e aí o peixe disse assim: pode deixar. Eu sei o que vocês precisam para ser felizes. E com essas palavras ele desapareceu. O pescador voltou e de longe viu a sua casinha antiga, a mesma casinha de pau a pique coberta de folhas de coqueiro. Viu sua mulher com o mesmo vestido velho. Ela colhia verdura na horta. Quando ela viu, veio correndo ao seu encontro. Que bom que você voltou mais cedo, ela disse com um sorriso. Sabe, vou fazer uma salada e sopa de ostras, daquela que você gosta. E enquanto comemos, vamos falar sobre a nossa casinha branca, de janelas azuis, e vamos depois dormir abraçados. Dita essas palavras, ela segurou a mão do pescador enquanto caminhava. E continuaram felizes. Acho essa história muito interessante, não é? O que é a felicidade. Então, essa busca desenfreada, essa felicidade calcada no externo, ela não se mantém, não é? Então, a felicidade baseada nos prazeres terrenos é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Ela se esvai, ela não se mantém. De todos os caminhos tortos, cegos e extremados que percorremos para construir a felicidade, um dos mais estéreis é do egocentrismo. É quando realmente você busca a felicidade pensando apenas em si, que vai realmente cada vez mais te empobrecendo. Quando a felicidade egoísta é o único objetivo da vida, a vida logo fica sem objetivo. Isso vem do livro Felicidade, do Mathieu Ricard. Buscar a felicidade fora de nós mesmos é como esperar pela luz do sol em uma caverna que dá para o norte. Esse é um ditado tibetano. Então, essa busca da felicidade externa, fora, na aquisição dos bens, ela nos empobrece e não traz felicidade. Sócrates postulava que a felicidade não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e necessidades do corpo, pois para ele o homem não era só corpo, mas principalmente alma. Assim, a felicidade era o bem da alma que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Então, né, é só através desse trabalho conosco mesmos. Abraham Lincoln tem uma passagem que eu copiei: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Einstein diz assim: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Emmanuel: a felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente.
também de Emmanuel, a felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 922, diz assim: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha, essa resposta já nos mostra um caminho, não é? A posse do necessário a nível material. Um trabalho com a nossa vida moral, termos a consciência tranquila. Quer dizer, você está fazendo o que você deve. E ter fé no futuro. Porque muitas vezes, nesse presente, muitas dificuldades vão ocorrer, até pelo nosso mundo de provas e expiações, mas que nós podemos ter esse vislumbre, esse olhar para a frente, essa fé em Deus, né, num futuro melhor. E na pergunta 920 diz assim: o homem pode gozar de plena, completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. É isso, não é? Então, nós estamos aqui nesse mundo onde nós vamos ter dificuldades, mas está na nossa mão buscar e vivenciar a felicidade possível. Vivemos em um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal. A Terra é uma grande escola, passamos por várias disciplinas, objetivando a nossa evolução. Vivemos uma mescla de momentos de alegria e tristeza, felicidade e amargura, de bem-estar e sofrimento, típicos do aprendizado que devemos obter para seguirmos adiante em nossa jornada evolutiva. Jesus foi o nosso maior modelo de superioridade moral, Espírito perfeito que esteve entre nós, nos deixando o Evangelho como um roteiro a seguirmos a fim de encontrarmos a felicidade. Temos diversos exemplos na humanidade de espíritos elevados que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros eram felizes, mesmo sem as condições que imaginamos como ideais. Exemplos de elevação moral, de amor ao próximo, que nos indicam o caminho para encontrar a felicidade. Prazer e felicidade. Se o prazer está contaminado de forte desejo, impede a liberdade interior, dando origem à avidez e à dependência, que é um obstáculo à felicidade. Se é vivido no momento presente, num estado de paz interior e liberdade, o prazer adorna a felicidade, sem obscurecê-la. Olha que importante isso, né? Então, esse prazer, quando ele é forte, quando ele tem uma exigência, uma sofreguidão, ele se distancia da real felicidade. Então, o prazer se torna suspeito quando provoca uma necessidade insaciável de repetição. Também está isso no livro Felicidade, do Mathieu. Então, o que é essa necessidade insaciável de repetição? Os vícios, os prazeres externos, as festas em excesso. Isso aqui é um pouco comum no adolescente. O adolescente que está descobrindo o mundo externo de uma forma mais intensa, que é típico da fase, eles saem, eles querem sair mais, eles querem viver a vida, eles querem descobrir o mundo repetindo, mas essa repetição, se ela é uma coisa constante, é porque você não ficou com a felicidade dentro. Então eu tenho que repetir, repetir. Então isso não vai trazer felicidade, tá? Viver intensamente com esse foco só no exterior.
que isso seria aquela excitação máxima dos 5 sentidos. Eu quero viver tudo, eu quero ver tudo, eu quero ouvir tudo que eu posso. Então, aqueles esportes radicais que às vezes as pessoas praticam, e cada vez mais correndo riscos de vida, para ter aquela emoção mais forte. E que, na verdade, isso tudo revela um medo da pessoa se encontrar consigo mesmo, olhar para dentro. Então, ela fica presa a esse prazer externo, que não se mantém. A felicidade não é deste mundo. Eu peguei essas falas da Federação Espírita do Estado de São Paulo, por Mário Sérgio Velei, que eu achei muito interessante e vou passar para vocês, que diz assim: desde tempos imemoriais, na própria origem da humanidade, nos momentos iniciais dessa jornada no reino nominal, o espírito encarnado busca vencer a dor e as vicissitudes, as angústias e os medos, buscando tranquilidade e segurança. Nessa busca, um conceito foi se formando, a felicidade. Vivemos tentando definir esse sentimento, tendo ele passado pelas mais diversas ideias e jamais obtido em sua plenitude pelos habitantes desse planeta. Muitos cultivam a convicção de que felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas o que seria da nossa existência sem os desafios? São eles que nos movem, são eles que nos fazem levantar de manhã e sair em busca do pão de cada dia. O excesso de tranquilidade nos paralisa, nos torna pessoas desinteressadas em aprender e progredir. As dificuldades têm função educativa e, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor incalculável. Como conseguiríamos desenvolver a compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro? Passarmos por problemas facilita a nossa compreensão. A expectativa de uma vida tranquila e sem problemas nos levaria a uma vida aborrecida e sem valor. Atualmente, o pensamento atingiu o período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo. Então, a felicidade torna-se essa busca incessante de aquisição e renovação de bens materiais. Então, é necessário possuir tudo o que é oferecido pela mídia, criam-se novas necessidades fundamentadas apenas nos desejos dos fabricantes vender os seus produtos, as pessoas ficam obrigadas a seguir essas tendências, mesmo que não percebam, e se tornam infelizes e desesperançadas, tornam-se escravas, não é? Então, essa atualidade nossa, esse convite a esse ter em excesso e todos esses estímulos que nos chamam para esse tipo de busca, é o que mais vai nos trazer a infelicidade, porque são situações que não se mantêm, e enquanto ficarmos olhando para essas coisas externas e não para as dentro, nós vamos nos empobrecendo e nos enfraquecendo mais, ficando mais infelizes. Jesus preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Ele nos disse também que o seu reino não é deste mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a Terra, planeta azul, onde predominam sentimentos inferiores, que nos afastam do bem e do amor. Mas ele nos deixou uma chave, a chave da felicidade, que é amarmos ao próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. Olha, gente, olha a chave aqui, não é? Esse amor a si próprio e ao outro, né? Amar o outro como a nós mesmos, e essa prática constante da caridade, do altruísmo. Tem um exercício que eu vou propor a vocês, para a gente poder, nós não vamos fazer isso agora, se vocês puderem fazer em casa, para o nosso próximo encontro, a gente conversar um pouquinho sobre isso, que diz assim, para examinar as causas da felicidade. Então, quando vocês estiverem num momento em calma, sozinho, tente descobrir aquilo que realmente faz você feliz.
A sua felicidade vem principalmente de circunstâncias exteriores? Então, vamos pensar e anotem isso, né? Até que ponto ela acontece devido a um estado mental e a maneira a qual vivencia o seu mundo, um estado mental interno, se depende mais disso. Se a felicidade vem de circunstâncias exteriores, verifique o quanto elas são estáveis e o quanto são frágeis. Se ela vem de um estado mental interno, que está dentro de você, reflita sobre as maneiras de cultivá-las mais intensamente. Acho que esse exercício é bem bacana para a gente poder refletir como que nós estamos buscando e alimentando a nossa felicidade. Se vocês puderem fazer isso para o nosso próximo encontro, depois nós podemos conversar um pouco sobre isso. E para finalizar, eu vou ler um, um, um texto que se chama A Receita da Felicidade, no livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, que diz assim: Tadeu era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os sabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes causas nas deficiências políticas da época, e depois expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto. Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro, muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar nos meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo da boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, como um abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na singela sala em contido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação.
Mas o mestre fixou os olhos límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade no mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando, cada homem nessa mesma forma, muito em breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Eu achei essa lição muito importante, né, para que nós possamos realmente a cada dia refletirmos e ouvirmos o que Jesus nos aconselha, né? Que nós possamos realmente sermos e fazermos o bem que nós gostaríamos que os outros fizessem. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? A Adriana fez uma pergunta aqui, vamos ver. O que fazer quando um adolescente só se sente feliz satisfazendo uma necessidade material? Então, Adriana, vamos ver de onde isso começa, né? Tudo tem um começo. A gente tem que ver primeiro se os pais são pessoas que valorizam excessivamente os prazeres materiais. Lembram lá atrás, nas nossas aulas, os filhos aprendem pelo que eles veem dos pais. Os pais são os modelos. Então, isso é uma coisa importante. Se na família existe um excesso de valor, a aquisição de bens, aos prazeres só externos, nós vamos passando isso para os filhos. E chegando na adolescência, esse filho que já tem um olhar voltado para fora, que é próprio da fase, talvez isso fique mais impregnado dentro dele, e ele fique muito focado. Então, o que fazer? Essa sementinha, que nós vamos falar no próximo encontro, ela tem que ser plantada desde o início da vida. Essa sementinha amorosa, a ampliação desses valores espirituais internos que realmente vão nos trazer felicidade. Então, a gente vai implantando isso nos filhos, para que eles vão, aos poucos, desenvolvendo o real significado da felicidade. Com isso, eles vão, mesmo durante todo o processo de desenvolvimento, eles podem estar focados também no externo, até devido ao processo da própria fase, mas eles vão ter esse foco interno da real felicidade e não vão se perder no externo. Marília, excelente palestra, adorei. Um dos motivos da nossa infelicidade, talvez, um dos maiores, queria que você já falou, sim, mas só destacasse isso, é comparar a nossa felicidade com o do outro, né? Porque, geralmente, nós estamos felizes na posição, deveríamos estar felizes na posição, mas a gente começa a se comparar e sempre vai ter alguém mais que nós achamos que é mais feliz que nós, às vezes nem seja, mas isso aí é comum em todas as pessoas, né? De ela conseguiu uma coisa, mas ela já vai ficar infeliz porque o outro conseguiu um pouco mais que ela. E ela não percebe que o passo dela foi grande, né? É ótimo essa colocação, Edson, é isso mesmo, né? Eu comprei um carro novo, tô lá feliz, né? Aí vem lá meu vizinho, compra um carro mais bonito ainda, igual a mulher lá da casa, né? E a gente vai querendo mais, então veja, essa coisa de se comparar, ela nos empobrece sempre. A gente fala assim, que a gente só deve se comparar com a gente mesmo, não é? Eu tenho que comparar assim, há um ano atrás, pensando em um ano atrás e hoje. Hoje eu sou melhor do que há um ano atrás. Então, essa comparação é bem-vinda para que eu possa me aprimorar. Agora, eu ficar me comparando com quem tem mais ou tem menos, isso vai me empobrecer, porque eu vou ficar olhando para fora. E nós não crescemos olhando para fora, não é? Ainda mais se nós ficarmos nos comparando em situações materiais, isso é mais pobreza ainda. E se também ficarmos nos comparando até na questão dos conhecimentos,
Olha, até às vezes a pessoa fala assim, nossa, olha, aquele espírita lá, como ele sabe tanto, né? Ai, queria saber como é. Então, assim, a gente não tem que se comparar. A gente tem que admirar as pessoas, né? Porque elas, quando elas têm coisas para nos enriquecer, não invejá-las, não cobiçar o que ela tem. O crescimento é um trabalho individual, né? Constante e árduo, e que é o que vai realmente trazer o prazer. Então, essa sua fala foi muito importante para essa nossa conversa, viu, Edson? Não comparar, só com a gente mesmo. Muito obrigado, Marília. Marília, Hum. Donizete levantou a mão. Pode falar, Donizete? Essa busca da felicidade é um problema para todos nós, né? Porque, na verdade, nós somos espíritos do mundo buscando nos tornarmos espíritos do mundo espiritual, né? Nós estamos muito presos ainda às coisas da Terra. O nosso processo evolutivo indica isso. Então, é muito natural que a gente foque na busca de algo material que possa nos proporcionar aquilo que a gente sente como felicidade. Porque ter conforto é uma forma de felicidade aqui na Terra. Uma vez eu fazia uma palestra sobre o desprendimento das coisas da Terra e alguém falou assim, olha, mas o dinheiro é importante, né? E a gente fica pensando que ter dinheiro também é uma forma de você ter momentos de felicidade aqui na Terra. Imaginemos aí você doente sem dinheiro. Para onde você vai? Você vai para o SUS, para um ambiente de bastante sofrimento, de dificuldade. Se você tem dinheiro, você vai para um hospital particular, vai ficar num quarto. Então, embora a felicidade não seja deste mundo, aprender a lidar com as coisas da terra pode nos proporcionar já alguma felicidade aqui neste mundo. Mas o objetivo da alma é essa libertação, como você mesmo falou. É a gente poder ser feliz apesar de não ter as coisas da terra, o que é uma grande dificuldade para todos nós. Com certeza, Donizete. Mas veja, né? Tem até aquela fala. Nós podemos sim ter o necessário a nível material para o nosso conforto. A grande questão é que nós somos mesmo, nós ainda acumulamos mais do que nós precisamos. Eu acho que todos nós, não é? Até em coisas pequenas, até nas roupas. A gente tem mais do que a gente precisa. Tem gente passando frio, a gente até ajuda as pessoas. Então, nós estamos nesse mundo ainda, e nós vamos ampliar mais isso no nosso próximo encontro. Mas esse questionamento e esse ensino aí de Jesus nesse último texto e também naquela historinha desse ter desenfreado é o maior causador da infelicidade, porque o uso excessivo, esse olhar excessivo para fora, ele vai gerando muito sofrimento. Nós vamos conversar mais sobre isso. Porque a pessoa nunca vai ficar satisfeita. Ela vai ficando com os olhos grandes, a gente diz, né? A coisa vai aumentando. Então, é um trabalho mesmo. Acho que a gente nós temos, ter o conforto é bom, mas também nós temos que pensar que cada um vive e passa as provas e expiações necessárias para a sua evolução, não é? Então, se uma pessoa lá que fica doente vai para o SUS, olha, e às vezes eu vou dizer a vocês, eu conheço pessoas que até foram nesse sentido, às vezes elas são muito bem tratadas pela própria fragilidade, e às vezes uma pessoa muito rica que vai lá no melhor, mas ela é arrogante. Então, assim, claro, o bem-estar, ter as coisas necessárias é diferente, mas cada um vai viver o que precisa, não é? A pobreza também é uma prova, então acho que a gente tem que tentar realmente não nos compararmos, mas diante da nossa realidade. Então, eu sou aqui, classe média,
eu tenho que tentar viver dentro do meu poder aquisitivo sem buscar não me perder nisso, não é? Buscar não deixar esse material me consumir e ampliar a minha riqueza interna. Acho que cada um dentro das suas possibilidades e da sua situação atual nessa experiência aqui na Terra. Edson? Nesse sentido, Maria, aproveitando aqui, quando eu ali uma ótima espírita com uma ótima psicóloga, a gente tem que explorar. Muitas vezes a pessoa está compensando, não está? Por exemplo, ela tem uma felicidade real, de algum sentimento que ela não está conseguindo trabalhar, de alguma culpa, e ela tenta compensar com coisas materiais, ela tenta compensar com a comida, por exemplo, que é uma coisa muito... ou com compras, né? Quando ela está insatisfeita, ela sai para comprar tudo. Então, tem muito dessa compensação, não tem? Tem, com certeza. Ótimo também, Edson, porque, veja, uma pessoa que come vorazmente, que chega assim, vamos pensar, um obeso mórbido, ele tem problemas sérios com as questões da própria imagem e tem faltas orais muito grandes, mas vive no excesso. Então, todo excesso, não é? Comer exagerado, beber, tem uma pergunta ali, beber exagerado, gastar em exagero, são compulsões que expressam um problema emocional mais sério, uma falta. Um alcoólatra que bebe demais, eu vi até que tinha uma pergunta aqui, né, que dizia que da pessoa que busca o prazer na bebida é uma pessoa que está em fuga. São buscas desesperadas por estar numa pobreza muito interna. Eu me lembro lá atrás, uma vez, quando nós estávamos falando sobre oralidade, que tem alcoólatras que falam assim, eu vou mamar todas hoje. É como se fosse um mamar, é uma coisa regredida. É uma busca de um prazer que não vai se manter, que vai fazer adoecer. Então, comer compulsivamente, beber, gastar compulsivamente, são pessoas que estão muito fragilizadas, precisando de muito apoio para reverter esta falta e poder realmente se situar na vida e buscando um sentido para elas serem felizes, né? Porque nesse sentido, essas ações, elas são fugas de uma pessoa que está adoecida, mais adoecida seriamente a nível emocional, que precisam de ajuda. Essa tua resposta, Marília, eu acho que responde o que a Adriana colocou no chat a respeito do que falar de uma pessoa que diz que só se sente feliz com o uso da bebida. É isso mesmo, por isso eu até tinha visto aqui, e por isso que eu falei isso, né? É uma fuga. Nós temos fugas, todos nós temos pequenas fugas, mas quando elas se tornam preponderantes, vícios, lembra que o prazer, lá no começo da exposição que eu falei, o prazer e a felicidade, quando esse prazer, ele aprisiona, ele te leva à repetição e à compulsão, ele não traz felicidade, né? Ele traz muita tristeza, muita dor. Você, buscando lá na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, você trouxe para a gente o, o Roteiro. ideal, né? Você trouxe para a gente o ideal do que seria a felicidade para a vida material e para a vida moral. Para a vida material, você disse que é a posse do necessário. Qual que é? O que é necessário para a gente, Marília, Olha, para a felicidade material? vamos pensar assim, nós vamos falar uma coisa do que seria bom mesmo, né? Seria realmente você ter o que você realmente precisa, né? Acho que Kardec quis trazer isso para nós, é o que a gente realmente precisa. E de verdade, nós todos aqui, nós temos uma posse muito além do que a gente precisa, não é? Alguém aqui sente que realmente vive só com o necessário? Nós ainda não. Então, esse caminho, como Donizete falou, nós temos que ir devagar, né? Nós temos ainda muitos apegos,
gente vai tendo que, cada vez mais, minimizarmos essa questão dessas nossas posses. Então, termos a posse necessária para a sobrevivência. Então, isso já é um caminho para que nós possamos, a cada vez mais, valorizando o mundo interno e não o externo. Então, é nesse sentido, né? Mas parece que o Donizete quer complementar. Isso. Donizete? Na verdade, Marília, não é complementar, é um outro aspecto, porque a gente pensa muito nas coisas materiais que nos dão felicidade. E tem uma chargezinha que uma vez eu vi no Facebook, uma jovem vai encontrar com o namorado e ele fala assim para ela: hoje eu vou te fazer muito feliz. E ela fala: ah, muito obrigado, eu já vim feliz de casa. Então, nós também colocamos nas mãos dos outros a nossa felicidade. Só vou ser feliz se você casar comigo, se você me namorar. O que é muito ruim também, né? Gera ciúmes, gera agressão. Esses feminicídios que nós estamos vendo muito aí, né? Os homens agredindo, matando, pressionando as mulheres, geralmente aparece mais em relação às mulheres. É essa posse que nós transferimos das coisas para as pessoas. Isso mesmo. Que é motivo de grande sofrimento. Né? Muito sofrimento. Nós vamos falar mais sobre isso domingo que vem, mas veja, tem até uma frase aqui que nós falamos sobre isso, né? Esse prazer que a gente tem com o outro, que você investe nas relações, que seria até aquela pergunta, vamos responder aquela pergunta dos prazeres, para a gente começar falando sobre isso no próximo encontro. Eles são constantes? Eles se mantêm bastante? São mais estáveis ou são muito instáveis? Porque se a gente ficar preso só na dependência do outro para nós sermos felizes, às vezes o outro pode nos frustrar muito. Mas, se nós somos mais maduros, a gente tem grandes amigos, eu tenho grandes amigos, tem aqui uma grande amiga que é a Ana. Eu me alimento muito do meu relacionamento com a minha amizade com ela. Nós somos diferentes, às vezes nós não combinamos algumas coisas. Eu quero dizer assim, dentro do relativo, esse se alimentar com o outro, ele nos enriquece, né? É a troca. Mas eu entendi, Donizete, é que ainda nós não podemos ficar nessa dependência absoluta. Então, se um amigo me frustrar, se um meu amigo... então, agora eu não vou ser mais feliz. Então, a gente não pode depositar toda a nossa felicidade na mão de uma única pessoa, na mão só de pessoas. Não é como essa charge que você falou, interessantíssima. A pessoa fala, eu já vim com a felicidade em casa. Eu tenho uma felicidade, eu tenho uma reserva que é minha, que independe do outro. Vamos pensar, Jesus era pleno, né? Era pleno porque ele tinha uma felicidade que a maldade humana não afetou ele. Madre Teresa de Calcutá só fez a bondade, não é? O prazer é o prazer genuíno da doação. Esse prazer, quando nós conseguimos tê-lo, nós temos experiências todos aqui do prazer que a gente tem na doação. Mas esses espíritos mais evoluídos, só isso basta, não é? Então, não precisa ter esse preenchimento do que vem de fora. É o que sai, que vai para fora e já fica dentro, já está dentro, né? Parece que a Ana... Só queria complementar agora, hein? Às vezes eu procuro, estou aprendendo a mudar a forma de expressar. Né? Quando a pessoa fala assim, você me faz feliz. Talvez seja melhor a gente dizer assim, sou feliz com o que você faz. Porque, às vezes, nós tentamos fazer o outro feliz e não conseguimos. Eu posso contar uma piada e o outro não rir. Eu posso dizer da minha vitória social e o outro ficar triste. Né? Ganhei na loteria 1 milhão. O outro fala assim, puxa, não foi eu que ganhei.
né? Então, como você disse, né? As pessoas são alimentos afetivos. Então, nós ficamos felizes com a presença do outro, com a alegria do outro, com o que o outro faz. A felicidade brota de dentro, né? Eu me permito ser feliz com alguém. Era Muito, isso. muito bom. Ana Maria? Eu acho, Marília, que realmente é o processo de amadurecimento e de vivências, assim. O adolescente precisa repetir bastante. A gente vai repetindo menos, né? Mas eu acho que a gente está nesse processo, né? Experienciar e se cobrar e falar, mas eu já não estou nessa fase, mas parece que é um processo de amadurecimento de cada um das suas experiências, não é? Isso mesmo, Ana. É um processo. A gente tem que tá nele, né? Tá buscando. Mas nós temos ainda realmente muito o que olhar. E é esse olhar que a gente precisa ter, cada vez mais olhar para dentro, que é tudo que nós já conversamos sobre autoconhecimento, né? Olhar nossas sombras, porque esse é o caminho. O fora ajuda, um bom amigo, estudos, mas a gente tem que olhar para dentro e buscando essa autotransformação, né? Que, como a Ana disse, é um processo longo, né, Ana? Então, Beijo. nesse mesmo raciocínio, né, que vocês estão, desculpa, que vocês fizeram em relação à dependência da felicidade em relação ao outro, né, a gente pode também levar em relação às coisas, né, porque a minha felicidade não depende do que eu tenho materialmente, né? Se eu tenho uma casa na beira da praia, se eu tenho um carro do ano, se eu tenho um celular de última geração, né? Então, aprender a lidar com tudo isso nesse processo vai fazendo a gente entender que nem todas as vezes eu vou ter possibilidade de ter isso, mesmo fazendo de tudo que eu imagino que seja o ideal para ter, eu não vou ter. Então, a minha felicidade não pode depender disso, né? Que aí a gente cai naquela segunda parte da resposta 922, que é qual que é o critério para a felicidade da vida moral, né? Isso mesmo, Adriano. Agora, é claro, os apegos, né? Nós vamos também, não vamos esgotar o assunto no domingo, no outro no mês, nós vamos ter pouca coisa para falar. Mas, vejam, esse apego material, eu penso que a nível de gradação, não sei o que vocês acham, mas ele é muito pior do que o apego emocional. Porque o material é uma coisa totalmente egóica, no sentido da pessoa ter, acumular, acumular, ela vai se perdendo, né? Ela, ela investe em objeto morto, que são as posses, os bens, aquela coisa que vai aprisionando e vai distanciando a pessoa. O apego emocional também não é bom, que ela gera dependência, mas já tem um vínculo, já tem uma troca que devagarzinho ela pode ir se transformando. A gente tem que olhar para nós e perguntar para nós assim: como eu me relaciono com a matéria e como eu me relaciono com o outro? Quais são minhas expectativas? São muitas. A gente tem que diminuir expectativas. A gente tem que fazer. Lembrando, né? Nós somos todos com defeitos, nós vamos frustrar os outros vão nos frustrar. Às vezes, até por pensar diferente, a pessoa se frustra com a gente e vice-versa. Então, eu acho que é um trabalho, né? É uma coisa de gradação mesmo. O pior apego, quando ele fica muito, é o material, porque a pessoa ela não enxerga ninguém, né? Tem pessoas que querem ter, comprar, 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 comprar. É muito interessante isso. É muito pobre isso. E tem pessoas que têm excessivos apegos, que cobram do amigo, cobra do pai ou do marido, da mulher, a, a atenção máxima. Sabe aquela coisa assim? É só eu que devo importar para você. Então, essa é uma coisa também egocêntrica. Tudo, nós nos empobrecemos quanto mais nós ficamos aprisionados
às nossas questões egocêntricas, ao egocentrismo, ao nosso egoísmo. Então, por isso que o caminho começa aqui no egoísmo, e nós vamos chegar depois, nós vamos até fazer um gráfico no outro encontro, até chegar lá no altruísmo. Nós estamos bem longe disso, mas vamos ficar no caminho aí, nesse caminho bom da felicidade. Uma reflexão que a gente poderia fazer nesse sentido também, o amor de mãe, né? O amor de mãe é o amor mais próximo aí desse amor altruísta que nós vamos chegar, né? Como você falou. Mas ainda vemos, né, entre nós aqui, entre mães, essa questão da posse. A gente conversa isso muito com as famílias, né, nas vivências que a gente faz domingo de manhã. Nós não somos felizes se os nossos filhos não forem. Né? Olha só, é um outro tipo de dependência, né, em relação ao outro. Se o meu filho não for feliz, a nossa felicidade vai estar abalada ainda. Né? Mas é verdade, mas de verdade, isso é fato. Eu acho que com filhos, até já falamos aqui, uma das vivências, um exercício do amor altruísta, eu acho que são os filhos. Eu acho que qualquer pessoa que tem uma relação saudável com os filhos, a gente faz tudo pelos filhos. E realmente, eu para estar feliz, eu tenho essa, eu peço, né, eu gosto que meus filhos estejam bem. A gente quer ver os filhos bem, né? Você vê, um dia nós vamos querer ver todos bem, porque esse é o caminho, é ver todas as pessoas querendo ver as outras bem. Não é porque é meu filho, mas nós ainda temos, e que é um exercício. Eu acho que é um exercício amoroso. Filhos não são nossos, né? São da vida, mas esse amor que a gente tem, esse treino, que isso é real, todo mundo aqui que tem filhos, quando um filho está triste, isso acaba com a gente, não é? A gente fica. Isso, se a gente for pensar, se isso valesse para todos os nossos irmãos, se eu tenho uma pessoa que eu não conheço, eu vi lá uma pessoa na rua, aquilo também deve me tocar. É quando todos nós conseguimos nos tocarmos enquanto irmãos e nos preocuparmos com o bem-estar do outro, que as coisas vão fluir. Mas eu acho que essa preocupação que a gente exerce e aprende na família, ela é muito importante para isso. Porque, de verdade, às vezes, assim, tem lá, eu fiz 2 bolinhos, né? Eu tenho 2 filhos. Deixa os filhos comer ou outra coisa. Vocês já não viveram isso? Né? A gente faz isso pelos nossos filhos. E a gente deve fazer isso um dia, nós vamos conseguir fazer isso por todo mundo. Mas está longe, né? Não é aqui, né? É um processo muito longo. Donizete abriu a câmera. Nós já estamos no final do tempo, mas essa situação da mãe em relação aos filhos é diferente dessa felicidade que nós estamos estudando. Quer dizer, é o outro me fazer feliz. Aqui é aquela angústia que o amor também traz consigo. A compaixão. Essa caridade, esse amor, compaixão, promove uma dor, porque é aquilo que mexe o coração, né? Compaixão mexe o coração. E quando nós percebemos que o outro não é feliz, por uma outra razão, aquele que realmente ama, ele se condói. Né? E esse condor promove um certo mal-estar, um certo penar. Então, não é que eu não sou feliz, né? Eu estou com dores pela misericórdia, pela compaixão que eu sinto em relação ao outro. Sim, isso é muito importante, não é? Veja, Maria, quando Jesus foi crucificado, acho que teve muita dor, não é? Eu acho que essa dor, ela nos faz crescer. Só que é isso, vai chegar um momento, em outros mundos, onde
qualquer dor de qualquer pessoa, ela vai nos tocar, não é? Então, esse exercício começa de casa. Olha que bacana, né? A gente tem essa oportunidade de ir trabalhando altruísmo, compaixão, empatia, solidariedade dentro de casa. Tudo começa em casa mesmo. E aí vamos expandindo isso para o mundo, né? Mas a gente... Desculpa. Pode falar. Não, justamente eu fiz essa reflexão para a gente pensar na questão do bom samaritano, né? Qual que é o sentimento que fez com que ele cuidasse do outro lá? O sentimento de piedade. Realmente concordo plenamente com o que Donizete falou. Mas entre nós ainda é uma linha tênue, muito sutil, né? Para saber realmente esse sentimento de piedade ou se é um sentimento ainda de apego, quer dizer, o exercício que a gente precisa fazer para descobrir, porque o sentimento de piedade, eu acredito para comigo que não traz um sofrimento, não é um sofrimento isso, porque se está sofrendo, pode ser algum outro problema, né, que aí a gente cairia nessa questão do apego. Mas a piedade é a empatia, né, de ver o outro sofrendo e não querer sofrer e fazer de tudo para que ele não sofra dentro das leis. Mas isso a gente vai continuar conversando. Vamos continuar. Né? Você sabe, Adriano, por exemplo, você tem um filho. Se você ama o filho, você até dá vida pelo filho. E se você ama o filho casa. Você tem mais é que ficar feliz e querer que ele... A gente quer que os filhos cresçam e vão embora. Os filhos precisam ir embora. Tem pais que seguram os filhos? Nossa, você vai largar a mamãe? Você vai mudar de cidade? Tem mais é que ir embora. Os filhos não são a nossa propriedade. Então, é um grande exercício que começa em casa. E, de verdade, a gente fica feliz se os filhos estão felizes perto ou longe. Exato. E esse sentimento que o Donizete falou, achei ótimo, essa questão da compaixão, vamos falar mais sobre isso, que você sente dor de saudade, dor da perda, mas isso não é apego, isso é um amor que vai ampliando dentro de você, isso é um desenvolvimento gradativo que a gente vai tendo, né? Mas tudo bem, tá na hora, né, Adriana? Ok, são 11 horas e 1 minuto. Quero agradecer a Marília, obrigado. Obrigada a vocês. Responda aquele questionário para a gente começar conversando, tá bom? Aquela perguntinha lá. Inclusive, eu até tirei uma foto daquela pergunta, depois eu vou colocar no grupo aqui, para a gente fazer o exercício para daqui a um mês a gente voltar. Ok? Obrigado de novo. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no domingo de manhã, nossa reunião da família, a família VF, vinculada ao Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Muito obrigado de coração a todos vocês.